Vamos lá. Boa noite, Bruna. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Tânia. Estamos voltando aqui. Live tem dessas coisas, né? Live parece que foi feito para cair. Nós estamos aguardando a Thaís. Mas enquanto a Thaís está entrando aí, eu estava falando, por exemplo, do cuidado que nós devemos ter com aqueles cartões de dizimista, porque eles têm um motivo para existir. E ali no cartão de dizimista, normalmente tem dados pessoais. Ei, Thaís, você está retornando? Eu estou voltando naquele ponto do cartão de dizimista, já estou adiantando algumas coisas enquanto as pessoas estão entrando. O Rubem, a Gisele, a Bruna entrou aí. Você está me ouvindo? Fale aí que eu não estou te ouvindo. Bruna. A Thaís está com a falhazinha. Serra deve ter muita gente utilizando o sistema na Serra, né? Então, vamos ver se tirando e colocando a Thaís a gente retoma. Bom, mas enquanto a Thaís retorna aqui, eu vou falar um pouco sobre essa questão do carnê do dízimo. Então, por exemplo, é, toda a coleta de dados pessoais e o tratamento de dados pessoais de dentro da igreja, ela é baseada num porquê, numa finalidade. Então, se a finalidade do cartão de dízimo é trazer informações para o tesoureiro, ele não pode estar mais à disposição de todos ali. Então, a igreja vai ter que trabalhar no sentido de encontrar uma nova opção, uma opção seja eletrônica, mas tem que ser uma opção segura para a questão do tratamento de dados. Então, tem que assegurar com muito carinho, com muito cuidado, essas questões. E, Thaís, você já está aí, está me ouvindo? Sim? Sim. Bom, mas nós não estamos te ouvindo. Eu tô Ah, ouvindo. agora está voltando ao pouco sua fala, mas eu vou adiantar aqui alguma. Que Então, bom. fala lá. Então, entendido Ah, isso aí, a gente podia falar um pouco tá bom. das questões ligadas, por exemplo, aos colaboradores e aos contratos feitos, né, dentro das igrejas, porque as igrejas elas contratam, elas têm seus colaboradores, seus empregados, e muitas vezes ainda tem terceirizadas, quer dizer, são pessoas de outras empresas que trabalham dentro da igreja. Por exemplo, as pessoas que trabalham com a área de segurança de dentro da igreja, quem cuida do sistema de vigilância por câmera, ou às vezes é um vigilante que trabalha com acesso às pessoas, ou também um departamento pessoal ou um escritório de contabilidade que roda a folha, eu adoro esse termo, roda a folha de pagamento, né, da empresa. Então, tudo isso, todos esses contratos que a igreja tem, né, como é que eles ficam? É isso, Thaís? Então, eu não estou conseguindo te ouvir bem, mas nós vamos Thaís, continuar. você tá me ouvindo agora? Está com atrasozinho, mas a gente está conseguindo falar. Vamos lá. Né? Então, nesse caso, todos esses Pronto. contratos, sejam os contratos com os Tá bom. fornecedores, quer dizer, aquelas pessoas que fornecem algum produto ou serviço à igreja, seja o contrato com seus colaboradores, devem ser revisados. O que é isso? Devem ser lidos e, se eles não se adequam à Lei Geral de Proteção de Dados, aqueles contratos devem receber aditivos. Então, tem que haver aditivos de contrato nesse caso. É necessário. Outra coisa também é notificar, e seja por meio de carta ou por meio de e-mail, todas essas empresas que fornecem serviço, perguntando se elas estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque se elas não estiverem, é ideal que as igrejas ou retirem, troquem por uma outra empresa que está adequada, ou deem um prazo para elas se adequarem. Porque se assim não for, essas empresas a igreja pode ser responsabilizada civilmente por conta da falta de adequação daquelas pessoas. Então, vou dar um exemplo muito simples.
vamos dizer que a igreja tem 3, 4 colaboradores. E esses colaboradores, lá, uma secretária, uma pessoa da limpeza, o zelador e tal, essas pessoas são feitas, rodadas a folha de pagamento delas num escritório de contabilidade. Então, os dados estão na igreja, são transferidos para o escritório de contabilidade, que vão preparar aqueles dados para gerar uma folha de pagamento num banco. Então, nós temos aqui pelo menos 3 pessoas, um banco, uma igreja e um escritório de contabilidade. Então, todos esses 3 têm que estar adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque se o banco ou o escritório de contabilidade não estiver adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, houver um vazamento de dados, um incidente, uma perda, um vazamento, um acesso ilegal àqueles dados, a igreja também pode ser responsabilizada. Ela é corresponsável por isso. Por quê? Porque ela tem obrigação de contratar empresas que estejam de acordo com a lei. Então, a ideia é essa. É muito importante essa observação aí. Não, eu não consigo te ouvir. Eu vou te derrubar de novo para que você entre. Mas eu vou continuar a partir daqui, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir colocando aqui, que eu estou vendo, eu estou acompanhando, né? E posso ir respondendo perguntas, enquanto a Thaís vai retornando. Uma coisa muito importante ser observada sobre a Lei Geral de Proteção de Dados aplicados à igreja também são as questões de púlpito, né? O que são as questões de púlpito? São as questões ligadas ao que se fala do púlpito. Então, por exemplo, um pastor ou um padre ou qualquer líder religioso que receba uma informação de uma das pessoas daquela igreja e fale aquela informação de púlpito sem autorização da pessoa para aquilo, além de estar ferindo a privacidade do indivíduo, ele também está ferindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque ele recebeu uma informação de uma pessoa e transmitiu aquela informação, quer dizer, ele utilizou aquela informação que estava sob sua guarda e transmitiu ela sem autorização da pessoa. Isso por si só já é possível de gerar dano. Então, mesmo quando vai se contando uma história de púlpito, tem que se tomar o cuidado para quê? Para que não se identifique, nem de forma indireta, aquela pessoa que está sendo contada a história, aquele titular dos dados. Então é muito importante essa observação. Aquela reunião de oração da igreja, né? Às vezes a irmã fala assim, olha por mim que eu estou com esse problema assim, assim, assim. Aí manda uma mensagem de WhatsApp escrita para a irmã, irmã, isso aí eu posso falar lá no grupo de oração mesmo? É importante, né? Falar sobre isso? Sim, é importante colocar lá pelo menos uma prova de WhatsApp que a irmã autorizou falar do problema dela e autorizou individualizar, quer dizer quem é essa pessoa, né? Isso é muito importante observar. Então, todas essas questões já estão em vigor. O que ainda não está em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados que é importante observar? Bom, as punições administrativas, que punições são essas? Aquelas dadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, esse tipo de punição, que é a multa, os bloqueios e assim por diante, essas punições, vamos chamar a Thaís aqui mais uma vez para ela participar com a gente, tomara que dê certo. Essas punições, elas só vão entrar em vigor em agosto de 2021. Porém, para mim, eu acho que a punição mais difícil de lidar é o descrédito de uma comunidade religiosa por conta da comunidade religiosa. Aqui, vamos ver se Thaís retorna agora. Por conta da comunidade religiosa se queimar por uma má ação, quer dizer, não estar preparada para a Lei Geral de Proteção de Dados e agir de forma errada com a Lei Geral de Proteção de Dados, e também o dano moral. Porque, como eu falei anteriormente, boa noite, Thaís, não te ouço, você já está falando? Fale alguma coisa para a gente. Ela está, mas não está falando. Então, o mais complicado
Não, você está me É, ouvindo agora? agora eu tô te ouvindo, Bem, graças me a Deus, ouviu? muito bem. Sim, tá muito bom agora, tudo legal. Então, eu estava falando, Thaís, agora para todos, que a questão das multas ainda não Ah, que estão. bom. Olha aí, ó, Lari, Clícia está aí, todo mundo, Cláudia Volta. Rocha. Essas questões das multas, elas ainda não estão valendo. Mas hoje, duas coisas fundamentais para uma igreja é a credibilidade. Então, quando ela não se adequa à Lei Geral de Proteção de Dados, ela perde a credibilidade. E o segundo ponto é a possibilidade de uma Aham. punição por dano, por obrigação de indenizar alguém. Porque antigamente era necessário um prejuízo efetivo para que a igreja pudesse ser punida. Agora não. Agora, o simples incidente, por exemplo, de vazamento de dados, já determina uma punição. Né? Isso é importante. Ei, Clipel, Entendi. então vamos lá. Desses pontos, mais alguma coisa? Gente, alguém tem alguma Olha só, pergunta? deixa eu Tem te fazer várias uma pessoas pergunta. passando que eles. Sim, No tempo que eu caí, você falou sobre a imagem. sim, não falei ainda. Você falou sobre a imagem? Era isso que eu queria saber. Porque o tempo que eu caí, Não, não falei. então eu vou fazer uma pergunta sobre isso, tá? Porque Aham, agora, na pandemia, a gente tem muito culto de missa online, né? Celebração online. isso. E acaba que, às vezes, agora, por exemplo, os cultos voltaram, alguns já estão voltando às missas, e e as câmeras ficam ali e filmam. Não só quem está lá no púlpito, né, lá no palco, mas às vezes também filmam as pessoas, por exemplo, na hora do ofertório, as pessoas vão levar a oferta lá na frente, elas são filmadas. Então, assim, a gente sabe que, você explicou, que os dados são aquelas informações que podem identificar uma pessoa, certo? Então, a imagem também pode identificar uma pessoa. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata das imagens? E como então Sim, que a gente pode fazer essas gravações de igreja? Como é que isso funciona para ficar dentro da lei, Lécio? exato. Olha só, quando a gente fala de televisão, é outra situação, não se encaixa aqui. O nosso caso que se encaixa mesmo é, por exemplo, fotos de pessoas que estão assistindo a celebração, ou imagens transmitidas de pessoas que estão assistindo a celebração. Então, é claro que a Agência Nacional de Proteção de Dados e a regulamentação da lei pode clarear mais isso no futuro, mas acontece o seguinte, isso é uma mistura de direito de imagem com a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, primeiro, a pessoa tem o direito à imagem. Só que agora também, a imagem como dados, as pessoas são titulares da sua imagem. Então, quando as pessoas fornecem a imagem delas, e não existe uma obrigação legal delas fornecerem imagem, elas agora têm que consentir. Então, o ideal é que as igrejas foquem as suas câmeras diretamente nas pessoas que estão participando ali do púlpito, da celebração. Né? Músicos, o pregador, a pessoa que vai dar um aviso, assim. Por quê? Porque essas pessoas, livremente, claramente, estão participando de uma celebração e são membros daquela comunidade e tem por certo que as suas imagens estão sendo transmitidas. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que visite uma igreja ou seja membro de uma igreja tenha o desejo de ver sua imagem transmitida pelas redes sociais. Né? E mais, quando as imagens são transmitidas pelas redes sociais, mesmo daquelas pessoas que consentem, tem que tomar cuidado porque elas só consentiram para aquele evento. Não quer dizer que quando eu uso a imagem, eu transmito uma celebração, eu tenho o direito de usar aquela transmissão para fazer publicidade. Eu não posso fazer isso mais. Por quê? Porque o direito sobre os dados da imagem e dos dados daquele indivíduo é só para aquele ato. Então, de preferência, que as igrejas agora que façam transmissões online, pelas redes sociais, YouTube, foquem nas pessoas que efetivamente dirigem a celebração, não mais nos indivíduos, porque isso pode gerar problemas futuros. E cuidado, principalmente, com a imagem de crianças. Tá? As imagens de crianças são coisas assim, exato.
Sabe aquele mural da igreja onde a gente vai colocando foto dos eventos e tal? Então, aqueles murais também, se as pessoas não consentiram que a foto que foram tiradas sejam para publicação em murais, também isso não é possível mais. Né? Ah, Lécio, então para que eu vou tirar foto? Bom, é a pergunta importante. Toda vez que eu trato, quer dizer, que eu coleto um dado, eu tenho que sempre fazer uma pergunta: para que eu estou fazendo aquilo? E por quanto tempo eu preciso daquilo? Se não tem um porquê, não faça. Porque a partir de agora você pode ser punido. Então agora é o quê? A coleta, é o tratamento mínimo de dados. É qual mínimo de dados você precisa coletar para que você exerça a sua atividade. Então, qual o mínimo de dados que uma igreja precisa de ter dos seus colaboradores, dos seus membros, dos seus visitantes, daqueles que visitam o site, daqueles que assinam um contrato? Então, tudo isso é muito importante para que as pessoas comecem a entender que é uma legislação séria. Aí você fala assim, Lécio, mas uma legislação começa a criar um problema enorme para a gente? Não. Quando, há muitos anos atrás, o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, os empresários ficaram de cabeça em pé, né, o cabelo em pé. Mas o tempo vai passando e aquilo vai, né, se integrando ao nosso dia a dia e a gente vai aprendendo a lidar com aquilo. Né? E tem uma metodologia sobre a implementação que você pode perguntar aí. Isso, eu também vou perguntar sobre isso. Mas antes, Lécio, então, só para a gente entender aqui, porque aqui tem pessoas, por exemplo, a Bruna está perguntando, ela é uma pessoa ativa na igreja, a gente a conhece. Então, eu sei que você... Vamos continuar falando aqui sobre a imagem. No dia a dia, né? Deve ser feito no dia a dia. Então, vamos lá. O rapaz lá, o cameraman, está aqui com a câmera, filmando. Então, chegou a hora, por exemplo, que as pessoas vão receber a hóstia, por exemplo, na igreja católica, ou então numa igreja protestante que vão lá na frente receber a ceia, pegar a ceia, ou entregar uma oferta. O que o cameraman tem que fazer com a câmera nesse momento? Exato. Esse momento, por exemplo, da Eucaristia na igreja católica, ou o momento da ceia na igreja protestante, ou outros momentos onde as pessoas precisam de ir à frente e não... em outros cultos religiosos, né, celebrações religiosas, essas pessoas têm que ser preservadas. Então, por exemplo, a câmera, nessa hora, deve ser desviada. Ou, se a empresa tiver melhor, se for uma empresa que transmite, essa imagem dessas pessoas sejam desfocadas. Né? Não fiquem mais no foco essas pessoas. Essas imagens sejam desfocadas. Então, funciona dessa forma. Por exemplo, na Igreja Batista de Coimbra, lá na Europa, né, lá em Portugal, nós estávamos lá até junho, e nós, antes da pandemia, fazíamos a transmissão do culto. Então, na hora que as pessoas iam levar a oferta à frente, ou qualquer coisa, o que já era comum lá? A imagem desviada. A imagem era virada para o alto ou para um canto, até aquele momento acabar e a imagem retornar para onde estava. Então, isso é muito importante, é um cuidado importante. Tá? Por quê? Porque essa imagem não pode individualizar as pessoas. Esse que é o grande ponto. Né? As pessoas não podem ser individualizadas. Por duas questões. Primeiro, a questão de direito à imagem é uma coisa, não, e também, hoje, como a imagem como proteção de dados. Entendi. Então, vamos lá. Agora, todo mundo ouviu isso aqui. Vocês estão... tem uma pergunta aqui da Ingrid. Olha, o Ministério de Louvor, dá para se fazer um termo autorizando os que já são mais frequentes? O Lécio já explicou sobre isso, né, Lécio? Que as pessoas que estão no púlpito, elas já consentiram que a imagem delas seja divulgada, não é isso? Elas já estão ali na frente. Exato. Você pode dar uma repetida rapidinho, então, sobre isso, para você falar para a Ingrid? Isso. É interessante o seguinte, todos aqueles que fazem parte do evento, quer dizer, que dirigem o evento ou atuam no evento de alguma forma, é claro que elas estão produzindo o evento e têm consciência de que serão transmitidas. Isso não há problema. Então, seja coral, grupo de louvor, grupo de dança, pessoas que vão falar de alguma forma lá na frente. Por quê? Porque essas pessoas estão ali se dispondo a participar de um evento e
muito difícil acreditar que elas não tenham consciência que estão sendo transmitidas. Ali não tem como. Agora, as pessoas que vão à celebração só para assistir, né, é claro que elas não foram ali para ser filmadas, nem só porque estão ali, estão consentindo. Então, neste caso, não. Mas qualquer uma que vá à frente, participar, seja cantor, seja coral, assim por diante, ou igrejas visitantes, grupos visitantes, todas elas estão aí, não há problema em transmitir as imagens dela, tá? No coral infantil, né, também aí há uma presunção que aquelas crianças estão ali, foram autorizadas pelos pais de participar do coral e vão ter suas imagens transmitidas sim, mas só para aquele evento. Depois você não pode cortar a imagem das crianças cantando ali e expor de outra forma, fazer uma publicidade. Não, é só para aquilo ali. Sempre lembrando, quando as pessoas consentem, dão seus dados, aceitam dar seus dados, em todos os casos, elas só aceitam para aquela finalidade ali, não autorizando para outra finalidade. Então, assim, e sobre a imagem de crianças, se for utilizar a imagem de crianças para o que for, de preferência, não coloque nas redes sociais, não coloque em murais, não coloque em lugar nenhum. Tá? E se for o caso, for muito necessário, desfoque o rosto das crianças ou coloque o emojizinho na frente. Né? Nós tivemos 2 anos e meio lá em Portugal e eu e Thaís a gente achava muito estranho, que a gente sai daqui com aquele desejo de tirar foto, mostrar foto, botar foto em redes sociais e todos os nossos amigos portugueses, eles não postam foto dos seus filhos de criança nas redes sociais. Ou quando fazem com aquele emojizinho na frente assim. Então, só para esclarecer, vai fazer parte do evento, vai fazer parte da apresentação, não há problema, não precisa de autorização, consentimento, nem nada, porque você já está fazendo parte. Agora, você não pode expor aquelas pessoas que só foram assistir à celebração, essas que não podem ser expostas. Ah, tá aí, sua vozinha sumiu de novo. Poxa. Eu vou aqui, ó. Por exemplo, um palestrante pastor missionário falar dados de alguém da igreja local de quem é responsabilidade. Olha, Bruno, isso é muito interessante. Não pode. A gente agora, não pode individualizar. Tem aí? De vez em quando dá uma travada. Não, eu estou te ouvindo com muito atraso. Não está dando, não. Então, nunca individualize as pessoas que não forem autorizadas. Sempre ter esse cuidado, tá bom? Então, é sempre bom individualizar, não individualizar. Vai contar um fato, conto de forma bem genérica, porque mesmo a individualização indireta, quando você está falando do púlpito, pode gerar, sim, o direito de indenizar. Porque aqueles dados, aquela situação da pessoa e aqueles dados que você recebeu dela não foram recebidos para isso. Então, não deve ser utilizados para isso. Agora, não, a pessoa, não, olha, vai lá, fala, tal e tal, aí sim. Aí deve falar. Vamos lá, Thaís, quero perguntar sobre o que a igreja deve fazer agora. Bom, bem legal. Então, preste atenção aqui todos, que isso é muito importante esse momento agora. Lécio, eu entendi. Então, a lei entrou em vigor, é necessário nós termos um cuidado tremendo com a questão da exposição de dados. E o que são dados? Toda a informação de um indivíduo que pode individualizá-la. Por exemplo, identidade, CPF, nome, e-mail, IP da sua máquina, né? Então, o endereço da pessoa pode individualizar. Que endereço é esse? Da pessoa tal, então pode ser uma das pessoas daquela casa. Então, tudo isso tem que tomar cuidado a partir de agora. Então, tem que tomar esse cuidado. Agora, Lécio, e a minha igreja? Como é que eu faço para a minha igreja entrar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? Agora eu estou entendendo. Então, a lei está em vigência, minha igreja não pode ser punida ainda que as punições não entraram em vigor, mas a minha igreja pode cair em descrédito e a minha igreja pode ser punida numa ação judicial por exemplo, uma questão indenizatória. O que eu faço? Bom, primeiro reúna o conselho da sua igreja,
o conselho da sua, os líderes da sua comunidade religiosa, seja ela qual for, e de forma formalmente, por ata, por escrito, declarem a intenção, o desejo de se adequarem. A partir daí, montem uma comissão em igrejas grandes ou igrejas menores, vão ter que indicar um responsável. O que é isso? É o responsável por todo o tratamento de dados da igreja. É aquela pessoa que dentro da igreja vai ser responsável por, se houver alguma questão ligada ao tratamento de dados, é aquela pessoa que vão procurar. Esse indivíduo tem um nome, é o DPO, tá? DPO, que é um protetor dos dados, assim, traduzindo a grosso modo. Então, toda a igreja vai ter que ter o seu DPO, seja uma pessoa contratada de fora, seja um dos membros da igreja, ou seja um dos membros da liderança ou o próprio pastor. Mas a partir de agora é necessário. É importantíssimo isso aí, independente do tamanho da igreja. Tá? Independente se a igreja tem dados físicos só ou tem dados também no computador. Não importa. Nos dois casos é necessário ter o DPO. Depois disso, notificar os seus contratos, aqueles contratados, e modificar e olhar esses contratos com carinho, fazendo termos aditivos de contrato. Isso é muito importante também. E iniciar a conformidade, dando continuidade à conformidade, fazendo um mapeamento de dados, de como seus dados são tratados na igreja, onde que eles entram, por onde eles transitam, onde eles são armazenados, como eles são eliminados, de que forma eles são eliminados, e criando um manual de proteção e privacidade de dados, criando um manual de conduta e ética da comunidade, fazendo treinamento contínuo dos membros da igreja, da diretoria da igreja, dos colaboradores da igreja, treinamento para eles, né? E além desse treinamento também, fazer um relatório de impacto de proteção de dados, que é importante também. Tá? Então, tudo isso é importante para que vocês possam adequar. Lécio, mas mesmo assim eu tenho uma dificuldade. Dá uma olhadinha no manual. Eu escrevi um e-book, Lei Geral de Proteção de Dados aplicados à Igreja. Você vai lá no feed do meu Instagram ou do perfil da minha página do Facebook. Chegando lá, você clica lá na bio, no link da bio, e clicando no link da bio, você pode baixar o livro, Manual de Proteção de Dados, tá bom? Aplicado às igrejas. Poxa, nós ficamos sem a linda voz da minha esposa, Thaís, aí, mas me ajudou aqui, que eu estou pelo menos vendo ela. Você está me ouvindo, né, amor? Dá um joinha se você está me ouvindo aí. Sim, né? Ah, meu Deus. Então, mesmo assim, se vocês precisarem de ajuda, entre em contato com a gente, na bio, na página do Facebook. Nós temos uma equipe também preparada para auxiliar nisso, dando consultoria e assessoria, tá? Por favor, eu vou salvar sim, Adriana, eu vou salvar a live sim. Por favor, tem muita gente passeando por esse mundo da Lei Geral de Proteção de Dados, nunca implementou a Lei Geral de Proteção de Dados em local nenhum, e estão iniciando um trabalho aí sem o devido cuidado. Então, contratem uma assessoria, não só contratem um consultor, porque não resolve. É necessário, sim, a consultoria. A assessoria. É um processo custoso, tem custo, é um processo de longa duração, não se resolve de um dia para o outro, mas é um processo que resulta e vai ser muito bom. Que é muito bom que uma igreja esteja preparada para esse momento e esteja preocupada com os cuidados, né, com aquelas pessoas que visitam e também com seus membros, com os pastores, né? Então, que vocês estejam preparados. Vocês que são de alguma igreja, seja o seu rabino, seu pastor, o padre da sua paróquia, ou seja de outra religião aí, que vocês se reúnem, né? Conversem com os líderes de sua igreja, peçam para ver a live, baixem o manual serve para qualquer comunidade religiosa, tá? E utilizem ali, e precisando, entrem em contato com a gente, tirem as dúvidas, tá?
para que vocês possam entender um pouco mais sobre essas questões. Se tiverem alguma dúvida ainda, eu estou aqui olhando o feed, agradeço todo mundo que está participando, ó, desde o início, ali, Indiane, né? Adriano Novaes, um abraço, Mariana, todo mundo aí, Cíntia, um abraço a todos. Ei, meu amor, você está conseguindo falar agora? Dá um tchauzinho para o pessoal, então. Ai, olha. Olha, Rúbia, muito obrigado todo mundo agora. Entre em Mas contato com o olha, show feed. sempre muito bom. Uma pena, vamos melhorar isso aqui, vamos jogar isso no YouTube também, para que a gente possa fazer, né, esse bate-papo melhor. Ó, tia Celeste, um abraço. Otília, um abração, bom te ver por aqui, tá bom? Não estou te ouvindo. A participação do pessoal, gostei muito. Estou com saudade de você. Peguei mais ou menos. Gente, um abraço, boa noite, hein? Tchau.